Oi, gente, bom dia! Então, hoje, uma segunda-feira, nós vamos agora começar a nossa aula de português. Já terminamos todo o conteúdo, estamos agora nas mais atividades, onde nós vamos revisar, certo? Então, vamos lá agora, lá no capítulo 12, né? Páginas 74 até a 77 hoje. Então, vamos iniciando lá na página 74, olha só. Mais atividades. Primeira questão diz o seguinte, que você encontre no diagrama outras palavras utilizadas para nomear os elementos a seguir. Nós temos aqui uma pipa, mandioca, mexerica e bala. Tem uma dica aqui. Fique atento porque há duas palavras para cada elemento apresentado. Ou seja, você vai encontrar duas palavras para nomear a pipa, ou seja, a gente estudou que em alguns lugares, algumas palavras têm o mesmo significado, mas são palavras diferentes, são palavras utilizadas em algumas regiões. Por exemplo, nós conhecemos a pipa como arraia, aqui no Nordeste, no Ceará, certo? Então, em alguns lugares pipa e em outros lugares tem também como papagaio, né? Então, você vai encontrar aqui, olha, vamos lá. Para pipa, você vai encontrar arraia, você vai encontrar papagaio. Dois sinônimos para a pipa, certo? Pipa, papagaio, arraia, mesma coisa. Depois temos a mandioca, que também é conhecida como aipim em alguns estados. E também nós conhecemos aqui como macaxeira, ok? Certo? Continuando, nós temos aqui a mexerica, que nós conhecemos como tangerina. E em alguns lugares é conhecido como bergamota. Bergamota, ok? E nós temos aqui por último a bala. E em alguns lugares é conhecido como queimado. E em outros lugares é conhecido como confeito. Nós conhecemos aqui até por outro, que é bombom, né, gente? Isso aí pra gente é um bombom. Então, esses são os sinônimos, são as outras palavras, tá? Que têm o mesmo significado que pipa, mandioca, mexerica e bala. Lá na página 75, ele pede que você ligue as expressões utilizadas antigamente, né? Na primeira coluna, olha, ao significado de cada uma delas. Tem algumas expressões que antigamente eram utilizadas. Por exemplo, aquela garota é um broto. No caso, broto aqui significa bonita, é uma garota bonita. Então, você vai ligar para cá. Chocante essa roupa. Chocante quer dizer algo legal, certo? Então, você vai ligar chocante essa roupa para legal. Meu irmão está na pindaíba. Pindaíba quer dizer sem grana, sem dinheiro, liso, como a gente conhece aqui. Sem dinheiro. Cadê o seu carango? Carango significa carro, né? Era como antigamente as pessoas, não que todas chamassem, mas era como se fosse uma gíria da época. Aquele homem é um pão. Pão, na época, queria dizer, tinha o significado de ser um homem bonito. Então, você vai ligar para a palavra bonito. Lá na terceira questão, você vai completar o diagrama aqui, olha, com o nome de cada imagem, tá? A dica é prestar atenção ao uso, né, ao emprego das letras U, L e O no final das palavras, ok? Então, aqui você vai colocar canguru, suco, tatu, anzol, gato, funil, peru e queijo, certo? Lá na página 76, você vai observar essas imagens
e as sílabas correspondentes. Se você tá vendo aqui essa câmera, a câmera aqui, uma câmera fotográfica, ela indica um E com um acento circunflexo, ou um E, né? Então, aqui você vai seguir todas essas indicações e vai formar as palavras. Olha só, porque cada figura dessa é uma sílaba. Você vai juntar aqui e formar palavras. Depois que você fizer isso, você vai pintar cada palavra de acordo com a legenda. Uma palavra amarela, você vai pintar de amarelo, onde tem um X com som de S, tá? Pinta a palavra toda. Onde tiver X com som de CH, você pinta de azul. Quando o X tiver som de Z, você vai pintar de verde. E quando o X tiver som de CS, você vai pintar de roxo, certo? Lá na página 77, na questão 5, ele diz o seguinte: leia as legendas das imagens. Olha, legenda, esse pequeno texto que acompanha uma fotografia, e ligue a alternativa correta quanto aos verbos destacados. Qual dos verbos indica uma ação? Qual dos verbos indica um estado? E qual dos verbos indica um fenômeno da natureza? Então, você vai ligar, tá? 6. Escreva 3 frases empregando quer dizer usando o mesmo verbo nos tempos presente, passado e futuro. Veja os exemplos abaixo. Domingo eu acordo tarde. Tá no presente. Domingo eu acordei tarde. No passado. Domingo eu acordarei tarde. No futuro. Então, você vai aqui, olha, 3 frases empregando o mesmo verbo. Você vai usar o mesmo verbo, escolha o verbo. Você escolhe o verbo e coloca a mesma frase no passado, no presente e no futuro. Ok? Tudo bem? Agora, lá na 7ª, ele dá a dica de um jogo, o jogo do verbo, que está lá no material complementar da página 5. Olha só, deixa eu explicar aqui para vocês. Página 5, você vai fazer o seguinte. Você vai destacar os verbos, destaca aqui o tempo, presente, passado e futuro. Como é que você vai fazer? Você vai você pode jogar com uma outra pessoa ou mais de uma, no caso 2 ou 3 pessoas. Então, você vai embaralhar essas fichas, não embaralha as fichas, pelo contrário, vai fazer uma pilha só com essas fichas, virada para baixo, faz uma pilha com todas elas, virada para baixo, e com essas aqui também, um montinho aqui, um montinho aqui, um monte com os verbos e o outro com o tempo dos verbos. Vamos jogar. O primeiro jogador tira uma dessas cartas, que ele não sabe qual é, tira sem ver, tirou presente. Aí ele vai lá no montinho e escolhe uma carta, tira bebê. Então, você vai dizer uma frase onde o verbo beber está no presente, certo? Assim, e assim você vai exercitando também aí o assunto de verbos e como conjugar, tá bom? Gente, nós encerramos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.